Atenção, vamos agora com o assunto da prisão do suspeito de ameaçar o influenciador Felca. Nós estamos com o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. E foi justamente a postagem de Guilherme Derrite que nós expusemos a vocês logo no começo do jornal sobre essa prisão, tá? Do suspeito de ameaçar Felca. Guilherme Rajão está aqui comigo, foi quem viabilizou essa conversa. Secretário, bem-vindo, hein? Muito obrigada pela gentileza. E Rajão, por favor, pode iniciar aqui a conversa. Obrigado, Elisa. Um bom dia para você, para quem nos acompanha. Exatamente, secretário. É prazer conversar com o senhor. Obrigado por topar conversar com a CNN Brasil. Queria, primeiramente, começar contextualizando o pessoal que está em casa, para entender um pouco sobre essa ação de hoje, essa operação de hoje. Em novembro do ano passado, secretário, foi criado pelo governo do estado de São Paulo o Núcleo de Observação e Análise Digital, que já prendeu aí 18 adultos e 25 adolescentes responsáveis aí, então, por crimes cibernéticos, discursos de ódio. Essa ação de hoje, ela vai ao encontro disso e certamente também é fruto desse trabalho feito pelo NOAD, por esse núcleo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque um ponto em específico chama muito a atenção, Elisa, porque este homem que foi preso, ele também lucrava com essa venda de imagens, de produtos frutos de pedofilia. Secretário, qual é a importância dessa prisão e de que forma o núcleo acabou colaborando para que essa prisão fosse possível? Bom dia a todos, Guilherme, Elisa, um prazer falar com vocês. Acho que o Guilherme foi muito feliz na contextualização, porque a prisão desse criminoso na data de hoje não foi única e exclusivamente por conta das ameaças que ele fez, que foram ameaças extremamente graves que ele fez a esse influenciador digital e também a psicóloga que participou dos vídeos realizando as denúncias recentes que vocês, inclusive, veicularam. Aliás, com requintes de crueldade, ele dizia que mataria a mãe da psicóloga, a maneira como ele ia cortar a garganta dela, algo realmente assustador. Mas ele já era um dos nossos principais alvos, estava sendo monitorado por nós por meio desse trabalho de inteligência que a Polícia Civil nos solicitou, e nós criamos, por meio da Resolução 67 da Secretaria de Segurança Pública, o Núcleo de Observação e Análise Digital, que é um serviço de inteligência que faz o acompanhamento. Existia uma lacuna que o Estado não preenchia na Dark Web, na Deep Web, e criminosos como ele, que na verdade pertencem a organizações criminosas, cometiam os crimes diversos nas plataformas digitais, como estupros coletivos, tortura psicológica. Eles gravavam adolescentes, crianças se automutilando para depois lucrar vendendo vídeos dessas imagens. Esse indivíduo, de nome Caio, ele era um dos principais alvos que estavam sendo monitorados pelo NOAD. São mais de 720 no total que estão sendo monitorados e fizeram um trabalho no Núcleo de Observação e Análise Digital em conjunto com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que foi quem tocou também esse trabalho de investigação. E aí culminou com o cumprimento do mandado de busca, mandado de prisão desse indivíduo de nome Caio, pelos crimes de ameaça, de venda de pornografia infantil e também de invasão a sistemas governamentais. Aliás, no ato da prisão do Caio, um outro indivíduo foi preso em flagrante, que era comparsa dele, e o sistema estava aberto ali, o sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, e a suspeita é de que o Caio iria colocar os dados dessa vítima, que é o youtuber, no Sistema Nacional do Banco Nacional de Mandados de Prisão, ou seja, iria expedir, por meio de invasão ao sistema, com dados do próprio influenciador, expedindo, portanto, um mandado de prisão como se ele estivesse procurado pela Justiça. Então, esse núcleo de inteligência da Polícia Civil, junto com a DC Cyber, conseguiram se antecipar, realizar uma grande investigação e evitar que isso tivesse acontecido e agora responsabilizar ele por conta das ameaças que foram feitas tanto contra o influenciador quanto com a psicóloga. Secretário, esse é o tipo de assunto que a gente aqui está habituado a ter de lidar com a verdade, com a realidade. Vida adulta é assim, né? Mas confesso que ouvir os detalhes, o senhor contando o que essas pessoas fazem, porque gravam crianças se machucando, depois vendem as imagens, e imaginar que existem pessoas que compram, que consomem. Eu quero compreender um pouquinho mais disso, por favor. De que maneira vocês observam essa movimentação na internet? Isso costuma ocorrer em redes sociais habituais que nós conhecemos, ou tudo mais nesse ambiente que vocês chamam de Deep Web, em outros locais? Esse tipo de comércio, ele tem códigos assim que nem nós
Sabemos reconhecer? Olha, isso era uma coisa que o poder público costumava jogar 100% da responsabilidade para os pais. Não que os pais não tenham responsabilidade, acho que tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Os pais têm sim que saber, no meu ponto de vista, o que o filho, adolescente ou criança, que tipo de site está frequentando, se a plataforma de jogos, com quem está jogando online, existe um risco muito grande que acaba sendo inerente a esse ambiente. E a partir daí, nós verificamos que esses criminosos, eles entravam nessas plataformas que os gamers utilizam e acabavam usando essas crianças e adolescentes como iscas para levar para outras plataformas, para o WhatsApp e outros mecanismos, e aí lá passava a estabelecer um vínculo de confiança, trocavam mensagens, passando por namorado ou algo nesse sentido, extraíam ali algumas imagens sigilosas e passavam a realizar verdadeiras torturas psicológicas num ambiente, em plataformas para 300, 400 pessoas assistindo ao vivo, esse conteúdo sendo gravado e depois esse conteúdo era realmente vendido. É horripilante, confesso que eu com 23 anos na segurança pública já fiquei bastante assustado quando vi as imagens de automutilação, de estupro coletivo. Também esses criminosos obrigavam as vítimas a mutilar animais de estimação como cachorros, gatos. Nós conseguimos, por meio do trabalho fantástico da doutora Liz André, que é a coordenadora aqui do NOAD, da Secretaria de Segurança Pública, evitar inclusive suicídios que estavam prestes a acontecer. Ela ligou para a mãe 3 horas da manhã dizendo: vá ao quarto da sua filha, porque uma coisa muito grave pode acontecer. Então, o recado que eu deixo para os pais é o seguinte: não existe ambiente seguro mais quando se tem internet. Até o quarto de uma criança ou adolescente pode ser um ambiente extremamente perigoso. Os pais têm sim que saber o que os filhos fazem na internet. Agora, acho que o exemplo que o governo do nosso governador Tarcísio de Freitas, e aqui a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, porque nós fomos pioneiros na criação de um núcleo exclusivamente para preencher essa lacuna no ambiente virtual. Na Deep Web, na Dark Web, nós temos policiais infiltrados em vários grupos, porque assim a gente consegue saber o que está acontecendo. Nós temos software de inteligência que fazem essa leitura. A partir daí, da criação do núcleo, que é recente, novembro do ano passado, por meio de uma resolução aqui da Secretaria, nós deflagramos 3 grandes operações já, cumprimos vários mandados de busca, 18 criminosos presos, 25 adolescentes infratores, é assim que a legislação chama, mas são criminosos também, presos, ou seja, 43 no total, que são provenientes desse trabalho de investigação em conjunto do NOAD e agora com a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que foi a delegacia onde tanto o influenciador quanto a psicóloga registraram o boletim de ocorrência de ameaça. Então, acho que nós conseguimos nos antecipar, esse é o ponto mais importante para que esses crimes aconteçam. Já evitamos mais de 212 estupros coletivos, torturas psicológicas, como eu mencionei anteriormente. Seguimos aqui ao vivo com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Clarice Oliveira. Secretário, bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no live e ao Guilherme também por viabilizar essa conversa com o senhor. Eu gostaria de abordar com o senhor a questão da regulação das redes sociais. O governo federal, pegando embalo aí em toda essa polêmica do caso do Felca, está trabalhando para enviar um novo projeto ao Congresso que vai além desse PL da adultização já em debate. E eu gostaria da sua avaliação sobre até onde se deve ir nas regras para controle das redes, responsabilização das redes sociais, das big techs, por conteúdo criminoso disseminado nessas plataformas. A gente sabe que tem um embate muito duro entre direita e esquerda sobre qual deve ser o nível dessas regras, dessa regulamentação, tendo visto o que o senhor viu no decorrer dessas últimas semanas por conta dessas investigações. Como que o senhor encara esse debate? Olha, é um debate que está sendo orbitado no campo político, né? Então, eu vou falar como político que sou, também estou licenciado. Mas eu vejo que a esquerda tem uma grande preocupação, na verdade, com um tema que querem usar uma cortina de fumaça para cercear a liberdade de expressão. Eu sou 100% favorável à liberdade de expressão e vou defender isso de forma intransigente. Agora, me causa estranheza que a esquerda não é contra o ensino de conteúdo sexual em escola,
não é contra a participação de criança em parada LGBT e agora está preocupada em regular redes sociais. Então, mas como eu estava aqui até agora falando num campo mais técnico como secretário, eu acho que esse tema ele se torna polêmico justamente por ser debatido num ambiente mais político. Agora, o que eu posso afirmar, tanto politicamente quanto tecnicamente, que é a responsabilização de criminosos como essa organização criminosa, essa quadrilha, ou são várias quadrilhas que foram deflagradas operações aqui no ambiente do NOAD, da DC Cyber. Esses criminosos, eles vendem esse conteúdo e acabam com a vida de crianças e adolescentes e literalmente acabam com a vida. Já tivemos casos de suicídio praticado por meio dessa tortura psicológica e os pais muitas vezes não ficam nem sabendo. Então, a importância desse núcleo para acompanhar isso, preencher essa lacuna, eu acho que ela é extremamente relevante, vem provando aqui, mediante os resultados, as evidências constatadas das operações. Só acrescentando até essa questão, de que maneira, vou pegar aqui um embalo, de que maneira a regulação, você organizar algo com as redes sociais pode ajudar as secretarias de segurança pública? O que dessa organização, desse esclarecimento pode ajudar o trabalho de vocês na segurança? Eu acho que tem que ter responsabilização. Vou dar um exemplo de uma plataforma chamada Discord, onde existe aí foi criada para os gamers jogarem, se comunicarem, e durante um trabalho de acompanhamento aqui do Núcleo de Observação e Análise Digital, percebemos que um adolescente estava se automutilando e a própria delegada e coordenadora, a doutora Elisandra, entrou em contato com eles pedindo para que derrubasse a live, e aí eles disseram que não era um caso de relevância e iriam manter a live. Então, acho que o ponto que o Congresso deve se apoiar é justamente na responsabilização daqueles que estão vendo um crime acontecer, como foi o caso dessa plataforma. Foi instaurado um inquérito contra eles. E o lado bom da história é que eles já nos procuraram também para dizer que estão à disposição para melhorar as ferramentas de compliance, para evitar que crimes aconteçam no ambiente virtual que eles são os responsáveis. Então, acho que a responsabilização para quem comete crime, ainda mais um crime grave como esse que eu mencionei, era um adolescente se automutilando, tem um vídeo que é muito forte sobre isso. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque as crianças e adolescentes acabam ficando expostas, e aqui, mais uma vez, eu alerto os pais para que acompanhem ipsis literis aí, ou seja, tudo que o seu filho, adolescente ou criança, está fazendo. Tem casos de crianças de 8, 9 anos de idade que estavam sendo vítimas desses criminosos. Credo. É indigesto ouvir tudo isso, mas necessário, porque quando a gente aprende, a gente cuida das nossas crianças. Secretário, muito obrigada. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, e conversa sobre a repercussão desse assunto da prisão do acusado de ameaçar o Felco. Obrigada, secretário.